Olá, alunos da Escola Samatec. Bem-vindos a mais uma videoaula do curso Técnico em Mecânica. Vamos dar continuidade agora à disciplina de caldeiraria. Bom, em caldeiraria, pessoal, como eu já comentei com vocês, ela se baseia, né, trabalhos com chaparia, né, trabalhos de soldagem. Então, é muito importante, muito comum em caldeiraria, a gente trabalhar com traçagem, né? A gente tem que fazer marcações nas chapas que a gente vai montar as nossas estruturas, as nossas peças. Então tem algumas traçagens aqui básicas, né? E aí eu vou estar passando para vocês. Como por exemplo, eu tenho uma linha aqui AB e aí eu quero traçar exatamente no meio dessa linha, eu quero traçar uma perpendicular, uma reta aqui na vertical. Então como que a gente faz isso? Eu poderia pegar uma régua e medir, mas existe um meio mais prático que é fazer com compasso. Então, primeira coisa, a gente abre o compasso, uma medida maior que a metade, maior que a metade dessa linha. E aí, eu boto aqui no ponto A, a ponta seca do compasso, eu coloco na extremidade A e faço um arcozinho aqui em cima e faço um arco aqui embaixo. Então tá aí, fiz um arco aqui embaixo e um arco em cima. Agora com a extremidade, boto a ponta seca na extremidade B e faço outro arco aqui, cruzando o arco que a gente fez primeiro. Então marco o ponto C e o ponto D. Então agora se eu unir o ponto C e o D, eu tenho uma perpendicular de maneira bem prática, sem precisar fazer muitas medidas. Nós temos agora uma perpendicular, né, passando exatamente pelo meio da reta AB. Então, aqui eu tenho um ponto D, ponto E, né, vamos chamar de ponto E. Então, de A até E é a mesma medida que de E até B, certo? Então, eu dividi a reta AB exatamente no meio e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho essa reta CD é perpendicular à reta AB. Bom, agora eu quero traçar uma perpendicular. Tem uma reta, eu quero traçar uma perpendicular em um ponto qualquer, que não no meio, certo? Então, por exemplo, eu quero aqui, tem um ponto X aqui qualquer, em qualquer lugar dessa reta. Eu quero fazer uma perpendicular nesse ponto, certo? Esse ponto X poderia estar em qualquer lugar aqui da reta. Como que a gente faz isso? A gente abre o compasso, pega o compasso, abre numa medida qualquer, e aí eu vou traçar aqui, de um lado e do outro. Aí vou marcar aqui os pontos C e D. Agora, eu vou botar a ponta seca aqui em C e vou fazer, vou abrir o compasso, uma medida qualquer, certo? E agora aqui em C, eu faço um arco aqui para cima. E agora com a mesma medida do compasso, coloco a ponta seca em D e faço a marcação cruzando aqui em cima, primeira marcação. Então eu marquei aqui o ponto E. Agora se eu unir E até X, unindo ponto E e X, está feita uma reta perpendicular à reta AB, passando pelo ponto X, certo? Aqui eu tenho 90 graus, um ângulo de 90 graus. Então, sem fazer muitas medições, apenas com um compasso, beleza? Isso é uma perpendicular passando por qualquer ponto aqui dessa reta. É assim que a gente faz. Bom, um outro traçado que é importante, né, é muito comum em caldeiraria, eu preciso agora passar uma perpendicular passando exatamente aqui no ponto A. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, eu marco um ponto qualquer, fora da reta, vou marcar aqui o ponto C, fora da reta, e agora, bom, a primeira coisa, pessoal, a gente cria um ponto arbitrário sobre essa linha AB, um ponto em qualquer lugar aqui de AB, vou criar para o lado de cá. Então eu criei um ponto D, beleza. Agora a gente pega o compasso, coloca a ponta seca aqui em D e abre com a distância até C. Olha lá.
Peguei a distância CD aqui, ó. CD. Aí eu venho, marco marco sobre a reta AB, marco ponto E. Tá aqui, ponto E. Agora eu inverto, coloco a ponta seca aqui em E e jogo até D. É a mesma distância, porque a gente marcou de lá para cá, agora daqui para lá é a mesma distância. Só que agora eu faço um arco aqui para cima, passando aqui por D. Fiz o arco para cima. E então eu pego essa distância E até C e jogo para cá, de D até o próximo ponto. Olha só, boto a ponta seca em E, pego a distância até C, e agora é a mesma distância que eu vou marcar aqui, de D até o ponto aqui, que eu vou chamar de ponto F. Então agora basta unir o ponto C até o ponto F. Está feita, né, uma paralela à reta AB, né, com exatamente essa distância aqui, certo? E essa distância pode ser qualquer uma, 20 milímetros, 10 milímetros, 15, 50 milímetros. Então a distância que eu precisar, ok? Bom, um outro traçado que é muito comum em caldeiraria é o que? Eu tenho um ângulo qualquer, né? Vamos pegar esse aqui que já está pronto aqui, ó, de 90 graus. Tem um ângulo qualquer medida, e eu preciso dividir ele em 3 partes, por exemplo. Então essas divisões de ângulo são muito comuns em caldeiraria. Como que eu faria então? Vamos lá, tenho esse ângulo, eu vou abrir aqui, vou centrar ele aqui no ponto X, ó, ponta C aqui em X. Vou fazer um arco aqui com uma medida qualquer aqui, né? Traço um arco aqui, ó. Vou chamar esse arco aqui de FG, certo? Agora, com a mesma abertura do compasso, não mexo no compasso, coloco a ponta seca aqui em G e marco um ponto aqui para cima, e agora coloco lá em F, marco um ponto aqui para baixo, que eu vou chamar de H e I. Então, unindo agora o vértice até H e o vértice até I, nós dividimos esse ângulo em 3 partes iguais. 3 partes iguais. Ok. Então tá aí 3 ângulos iguais, ok? Então, outros traçados que são muito comuns é a gente ter que dividir circunferências. Então, olha só, eu vou ter uma circunferência aqui. Tem uma circunferência. E eu preciso dividir essa circunferência em 3 partes iguais. Como é que a gente faria isso? Então, vamos lá. Vou passar uma reta aqui qualquer pela circunferência. Aí eu tenho o ponto A e o ponto B. E agora, com a mesma medida do raio aqui dessa circunferência, a mesma abertura do compasso, vou colocar aqui em ponto B, passando pelo centro, eu vou marcar, né, o que seria, né, esse arco aqui, ó, passando pelo centro, marco de um lado e do outro. Então agora, basta unir, né, eu marquei aqui então o ponto C e o ponto D. Então, ó, unindo aqui de A até C, de A até C, de A até D e de C a D. Então essa reta aqui, AD, DA e AC são 3 retas iguais e esses arcos aqui também são iguais. Então dividir essa circunferência em 3 partes iguais. Para dividir, vamos, por exemplo, em 6 partes iguais. Então tem várias maneiras de dividir circunferência. Tá? Essa dividindo em 3 partes iguais. Para dividir em 4 partes, 5 partes, então tem várias técnicas. Tá? Então vamos, para fechar o vídeo, vamos ver como que a gente dividiria uma circunferência em 6 partes iguais. Então, está aqui uma circunferência, eu vou fazer uma reta aqui AB, passando pelo centro, né? Uma reta qualquer, pronto, AB. Agora, circunferência,
o compasso aberto com a mesma medida ainda do raio aqui dessa circunferência. Coloco aqui em A, marco, né, passando pelo centro, eu marco aqui, ó, um lado e o outro. Marquei aqui um ponto C e D. Agora eu inverto o compasso, vou marcar o ponto, coloco aqui em B, eu marco o ponto E, F, e está aí uma circunferência dividida em 6 partes iguais. Ó. Esse pedaço é igual a esse, que 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 é igual a esse. E unindo aqui esses pontos, se a gente unir todos esses pontos, nós teremos um hexágono, né, inscrito aqui dentro da circunferência. Um polígono com 6 lados iguais, né, dentro da circunferência. Então está aqui. Assim a gente divide uma circunferência em 6 partes iguais. Tá aí. Bom, pessoal, esse vídeo então finaliza aqui, certo? Alguns traçados básicos aí de caldeiraria. E o próximo vídeo a gente vai aprender a fazer uma peça, né? A gente chama um quadrado para redondo, certo? Ou um redondo para quadrado também, beleza? Bom, um abraço e até a próxima videoaula.